ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, graça e paz de Jesus. Bom dia, direto do nosso retiro espiritual. Sim, nós estamos desde ontem, como igreja, reunidos para mais uma edição do retiro espiritual da nossa igreja. Um tempo extremamente abençoador, extraordinário. Deus já tem falado aos nossos corações desde ontem, no sítio Quincadona. E nós convidamos você a estar e a permanecer em oração por todo este período. A fé começa em casa. É o tema do retiro deste ano. Na verdade, membros da equipe, da coordenação, já estão desde a sexta-feira organizando tudo no local do acampamento. Estavam preparando tudo. Ontem a nossa igreja chegou e nós estamos nesse momento reunidos para viver um tempo extraordinário até terça-feira. Se você quiser ainda hoje ou amanhã participar conosco, ter a experiência de estar no nosso retiro através do nosso day use, do nosso sistema de diárias, você é muito bem-vindo. Na terça-feira também, se você quiser, você será bem-vindo. Lembrando que na terça-feira nós encerramos o nosso retiro no período do almoço, na hora do almoço, mas se você puder na terça, você também será muito bem-vindo entre nós. Está acontecendo também aqui no templo, agora pela manhã, a nossa manhã de oração. Pastor Rogério Messias, a irmã Ana Cláudia Messias, estão desde as 9 da manhã conduzindo um tempo de oração, de busca ao Senhor, de intercessão pelo nosso retiro. Então, se você, ao finalizar essa transmissão, quiser ainda correr para o templo, para estar com os nossos irmãos, você também será muito bem-vindo. Até meio-dia, os nossos irmãos estarão lá. Nós vamos, hoje à noite, ter a nossa celebração às 18 horas. Nós temos também uma palavra para o seu coração, neste horário, às 18,
que é o horário das nossas celebrações, mas nós também iremos realizar uma transmissão ao vivo do nosso retiro, um pouco mais tarde, por volta das 20 horas, 20h30. Então você fica ligado conosco aqui no nosso canal, aqui no YouTube, para participar ao vivo do nosso retiro através da nossa transmissão. Convido você a continuar orando pelo pastor Paulo Cabral, pela irmã Ana Paula Cabral, eles que já estão conosco, falando aos nossos corações desde ontem, que eles continuem a ser instrumentos, hoje, amanhã e terça-feira, para abençoar a Igreja Batista Central de Taguatinga. Vamos orar neste instante. Eu quero orar pela sua vida, orar também pela nossa igreja. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos reunidos em Teu nome, nesta manhã dominical, gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder celebrar e bendizer o nome do Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a Tua palavra, meditar nela, e mesmo à distância, pelo uso da tecnologia, estar reunidos como igreja em Teu nome. Recebe o nosso culto nesta hora, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Eu quero orar por cada um dos meus irmãos que está em casa, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa cuidar também das suas mentes e corações, e que, assim como nós ali no retiro temos sido profundamente abençoados na presença do Senhor, os nossos irmãos em casa também o sejam. É assim a nossa oração nesta manhã, no nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos de 1 a 5. Este texto nós meditamos sobre ele há um mês atrás, em nossa celebração noturna, nossa celebração das 18 horas. Você pode, inclusive, se quiser, voltar aqui no nosso canal, procurar o culto do dia 2 de fevereiro deste ano, culto da noite, para acompanhar esta ministração ao seu coração. Mas eu quero voltar a este texto, pensando um pouquinho naquela que é a divisa do nosso retiro. O tema, eu já falei há pouco para vocês viram, a fé começa em casa. E a divisa do nosso retiro está no texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Nós somos convidados a pensar sobre esta verdade. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Tanto a sabedoria quanto o entendimento emanam da palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Por isso, decidi voltar a este texto, onde nós vemos, através das palavras do apóstolo Paulo, algo muito importante para a nossa vida e para a nossa família. O apóstolo Paulo diz, então, neste texto, 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém. Que o santo e bendito texto da palavra de Deus encontre lugar em nossos corações. Como eu disse há um mês, e repito, Timóteo, ele é muito conhecido como discípulo de Paulo. Paulo, inclusive, chama Timóteo de filho na fé. Um filho, como nós vemos no versículo 2 desse texto, meu amado filho. No entanto, meus queridos irmãos, Timóteo tinha, além desta herança, deste legado do ministério do apóstolo Paulo na sua vida, ele tinha
um legado familiar muito valioso. O texto diz isso, Paulo ressalta isso. Eunice e Lloyd, mãe e avó de Timóteo, exerceram importante influência sobre a sua formação cristã, a ponto do próprio apóstolo reconhecer isso. Tanto uma quanto a outra cuidavam da vida espiritual dos seus filhos. E o convite para que você possa refletir nesta manhã é sobre isto. Que você possa ser instrumento de Deus para abençoar e para cuidar da vida espiritual dos seus filhos, dos seus netos. Você pode ser, meu querido irmão, minha querida irmã, pai, mãe, avô, avó, até mesmo tio ou tia. Você pode ser instrumento nas mãos de Deus. Você deve se colocar assim: Senhor, usa a minha vida para que meus filhos, para que meus netos, para que meus sobrinhos possam ter uma experiência espiritual saudável, sadia, na presença do Senhor. E os elementos eu quero recordar com você nesta manhã estão presentes nesse texto e também em outros textos que falam da vida do apóstolo Paulo, da sua relação com Timóteo, e que falam da vida deste jovem, que nos dá um exemplo claro de como nós podemos desenvolver a nossa espiritualidade na presença do Senhor. Primeiro aspecto é trabalhar conscientemente para desenvolver na vida dos seus filhos, netos, sobrinhos, uma fé genuína. O apóstolo Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida. Semana passada falávamos no culto pela manhã de um texto também do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 9, quando o apóstolo Paulo diz que o amor deve ser não fingido ou sem fingimento. O nosso amor, ele não pode estar travestido de máscaras, de hipocrisia. A fé também. A nossa fé, ela precisa se apresentar de forma genuína. O maior legado que nós podemos deixar às próximas gerações, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, é desfrutar, desenvolver, experimentar uma fé genuína, a ponto de influenciá-los, de impactá-los positivamente nessa direção. A fé, meus queridos, é um escudo espiritual que protege a família. Vamos nos lembrar daquilo que está em Efésios capítulo 6, entre os versos 13 e 16. O apóstolo Paulo escreve: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, diz Paulo, usem o escudo da fé. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A maior influência que nós podemos legar às próximas gerações, nós podemos entregar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, é transmitir a nossa fé genuína, discipulando-os assim na palavra de Deus. Este é o segundo aspecto que nós ressaltamos. Nós devemos, de forma deliberada, de forma intencional, sentar e ler a palavra de Deus, e estudar a palavra de Deus, e dialogar sobre a palavra de Deus com os nossos filhos, com as próximas gerações, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. É nosso papel entregar este legado espiritual às próximas gerações. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, diz a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, tanto do apóstolo Paulo, quanto também de sua mãe e de sua avó, e das quais tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Paulo, então, traz à memória de Timóteo o processo de discipulado, o processo de aprendizado
que foi realizado com ele ao longo da sua vida, pela sua mãe, pela sua avó e também pelo seu pai na fé. Olha o que o texto diz na sequência. Porque desde criança, ou seja, sob os cuidados da sua mãe e da sua avó, você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde criança, meus queridos irmãos, desde pequeno, Timóteo era ensinado, era formado, era forjado na palavra de Deus. Não por outra razão, no texto da Torá, no texto da lei, quando Moisés fala ao povo de Israel acerca da adoração ao único Deus, o famoso Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, o texto vai dizer que nós precisamos ensinar com persistência aos filhos a palavra de Deus. Entre os versos 6 e 9, o destaque de Deuteronômio 6 é exatamente este: ensinar com persistência aos filhos, conversar sobre a palavra de Deus quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Hoje à noite nós vamos falar um pouco mais a esse respeito, sobre este texto, vamos meditar sobre esse texto, mas eu quero dizer a você da importância de você olhar ao seu redor e olhar para as próximas gerações que estão ao seu redor, como eu disse, filhos, netos, sobrinhos, ainda que do coração, ainda que sejam sobrinhos ou netos ou filhos do coração, você deve ser instrumento para ensinar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, oferecendo assim um testemunho de vida, um bom testemunho de vida, porque assim o Senhor agirá na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, por nosso intermédio. Quando nós vamos ao texto de Atos, capítulo 16, versos 1 e 2, o texto fala: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Meus queridos, o bom testemunho que Timóteo concedeu aos irmãos de Derbe e de Listra e de Icônio, o bom testemunho que foi concedido por Timóteo era reflexo do bom testemunho da sua mãe e da sua avó. Foram elas que inicialmente, nos primeiros anos, na infância, possivelmente na adolescência, ensinaram Timóteo acerca das Sagradas Letras. Elas também tinham um bom testemunho e, por isso, viram o seu filho, o seu neto, também dar um bom testemunho. Tanto Eunice quanto Lloyd eram de origem judia, porém cristãs. O testemunho destas mulheres também era conhecido pela igreja. Por isso, meus queridos irmãos, nós podemos e devemos conceder àqueles que nos cercam, as próximas gerações, sobrinhos, netos, filhos, um bom testemunho e confiar em Deus o resultado de que eles irão aprender, de que eles também terão as suas próprias experiências com o Senhor, experiências deles com o Senhor, e irão também dar bom testemunho daquilo que Deus fez e tem feito em suas vidas. Meus queridos, nós não podemos ser incoerentes. É preciso que haja coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Porque a incoerência é um grande obstáculo para que os nossos filhos experimentem o Evangelho. Se nós dizemos que orar e ler a Bíblia é importante, os nossos filhos precisam ver isso em nós. Os nossos filhos precisam nos ver lendo a Bíblia e orando, e clamando, e jejuando. Nós precisamos, de forma intencional, discipular os nossos filhos. É claro que aqui cabe uma ressalva. Nós, obviamente, não podemos afirmar
que todos os filhos que se afastam dos caminhos do Senhor fazem isso por falta de exemplo dentro de casa. Obviamente, eu não quero trazer esse peso ao seu coração. Talvez você tenha filhos, talvez você tenha netos, sobrinhos que estão afastados do caminho do Senhor e você diga, mas eu fiz tudo o que eu podia, eu dei o melhor dos exemplos, eu fui intencional buscando discipulá-lo, eu tentei ensiná-lo e ele está afastado dos caminhos do Senhor. Eu não quero trazer esse peso para o seu coração, não. Não podemos afirmar que todos os filhos afastados é por falta de exemplo dentro de casa. Claro que não. Fazer isso seria leviandade da minha parte. Não podemos imputar este peso sobre o coração de pais, de avós e tios que discipulam crianças e adolescentes. Mas, meus queridos, nós podemos orar. Orar e confiar no Senhor. Confiar a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens ao Senhor. Sabendo que cada indivíduo é responsável pela sua escolha de vida e pela sua decisão por Cristo. Por isso, o nosso trabalho não é apenas trazer as crianças, os adolescentes, os jovens para a igreja, também. Não é oferecer espaços para que eles possam crescer e experimentar a fé, também. Como nós estamos fazendo agora no nosso retiro espiritual. Temos muitas crianças, muitos adolescentes, jovens que estão participando ali, e a nossa preocupação com eles nesse retiro é que eles possam ter experiências com o Senhor na palavra de Deus, experiências que desenvolvam uma fé genuína, firme, fundamentada no Senhor. Nós não podemos esquecer que a decisão é pessoal, a decisão é individual. A decisão de seguir a Cristo, de obedecer a Cristo, de viver por Cristo, de confessar a Cristo, é de cada um. Nosso trabalho é discipular. Nosso trabalho é conceder um bom testemunho. Isso é imprescindível para educar os filhos à palavra. Ensinar as verdades da Bíblia, aplicá-las à nossa vida, discipular conscientemente e crer que os resultados pertencem a Deus. Lloyd e Eunice tiveram sua vida marcada por ver o sucesso do legado espiritual familiar na vida do seu neto, do seu filho. Que nós possamos, pela graça de Deus, na dispensação da graça de Deus, também poder ver os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, experimentando e testemunhando dessa experiência de caminhada com Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua casa. Que você possa, com sabedoria, construir na presença de Deus as bases necessárias para que todos dentro do seu lar possam ter experiências de fé genuínas através da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final dessa transmissão especial, hoje diferenciada porque estamos no nosso retiro. Quero mais uma vez dizer, você está convidado a estar conosco. Quem sabe amanhã, se você puder, organize, entre em contato com a nossa coordenação. Os nossos celulares estão ligados, pode entrar em contato com um dos pastores da nossa igreja, também com a nossa coordenação, nossos irmãos Mauro e Deusinha, e dizer da sua intenção de passar um dia conosco. Se você quiser estar amanhã ou terça-feira, você será mais do que bem-vindo. Tenho certeza que Deus também vai abençoar a sua vida e o seu coração. Lembrando que hoje à noite nós não teremos atividade aqui no nosso templo. Como eu disse, ainda estamos reunidos no templo, sob a coordenação, liderança, direção do pastor Rogério Messias. Tempo de oração, tempo de clamor, tempo de intercessão. Se você quiser correr até o meio-dia, nós estaremos, meio-dia e pouquinho, nós estaremos reunidos ali no templo.
Às 18 horas de hoje, vamos ter mais uma transmissão para aqueles que estão em casa, mais uma palavra de Deus para os nossos corações, pensando no texto de Deuteronômio capítulo 6. Shema Israel, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Logo depois da transmissão do culto, vamos ter um pouco mais tarde hoje, direto do nosso retiro, uma transmissão também especial ao vivo. Vamos por volta das 8, 8h30, iniciar a nossa celebração lá no retiro e você é nosso convidado também a participar conosco, tanto às 18 quanto depois das 20 horas nesta transmissão especial. E na próxima quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, tanto através do nosso canal, para aqueles que estiverem em casa, chamada Quarta-feira de Cinzas, quanto no templo. Se você puder, na próxima quarta-feira, esteja aqui conosco. Teremos o nosso tempo de oração aqui, nosso tempo de buscar, de forma presencial, como igreja, a presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar mais uma vez por você e pela sua casa. Deus, que esta palavra possa ser aplicada em nossos corações. Que nós, de forma consciente, deliberada, intencional, nos preocupemos com o discipulado das próximas gerações, com o discipulado dos nossos filhos, ou netos, ou sobrinhos, enfim, com vidas que podemos influenciar na Tua palavra. Usa-nos como instrumentos, que possamos, ó Deus, conceder um bom testemunho de vida com o Senhor, a ponto de influenciar positivamente aqueles que nos cercam. Abençoa o nosso retiro, todos os irmãos que estão lá, que estão se deslocando para lá nos próximos dias, que o Senhor nos abençoe como igreja, que aquilo que estamos vivendo ali possa reverberar positivamente em toda a Igreja Batista Central de Taguatinga. Esta é a oração que nós fazemos, pedindo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a doce comunhão e as preciosas consolações do Santo Espírito de Deus conosco estejam e permaneçam, agora e para todo sempre. Amém e amém. Espero ver você hoje à noite às 18 horas, também na nossa transmissão especial direto do Retiro e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor.